Fala galera do Goiás Bem no Enem, vamos para mais uma aula de História. Hoje vamos falar sobre relações de trabalho, ou seja, o desenvolvimento do capitalismo. Vamos começar conceituando o que é trabalho. Alguém aí tem alguma noção? Trabalho é uma atividade por meio da qual o ser humano produz a sua própria existência. Então, estudantes, ou seja, trabalho traz a ideia de ser o conjunto de atividades realizadas. Nesse sentido, caracterizado pelo esforço feito por indivíduos com o objetivo de atingir metas, fins ou propósitos. O impacto do trabalho e do seu contexto exerce grande influência na construção do sujeito. Uma pergunta que fica é: como caracterizar o trabalho na história moderna? Tomemos como exemplo o processo de mudança que atingiu os países europeus do início do século XVIII, o que hoje chamamos de Revolução Industrial. As relações de trabalho antes da Revolução Industrial eram fortemente agrárias, constituídas dentro do âmbito familiar. O indivíduo estava ligado à terra, onde tirava seu sustento e da sua família. Desta mesma forma, a estrutura social era rígida, com pouca ou nenhuma mobilidade para os sujeitos. Ou seja, um camponês nascia e morria camponês, da mesma forma que um nobre nascia e morria nobre. Já durante a Revolução Industrial, as coisas mudaram. As relações de trabalho passaram a se caracterizar fundamentalmente pela utilização sistêmica de maquinário na produção e no transporte de mercadorias. Aqui é importante ressaltarmos a importância das máquinas neste processo. As máquinas da época, ao contrário das ferramentas, realizavam trabalho, utilizando basicamente forças da natureza, tais como o vento, a água, o fogo, o vapor e um mínimo de força humana. Observe um vídeo de Charlie Chaplin chamado Tempos Modernos. Esse vídeo traz o trabalho fordista da época. Ainda neste processo, é interessante vocês, estudantes que estão se preparando para o Enem, saberem que a Revolução Industrial de 1760 a 1860 aconteceu na Inglaterra. O pioneirismo se deve a vários fatores, como o acúmulo de capitais e grandes reservas de carvão. Com o seu poderio naval, abre mercados na África, Índia e nas Américas para exportar produtos industrializados e importar matéria-prima. Deu para entender? Conteúdo importante para o Enem, hein? Não percam! A pergunta que fica disso tudo é: como se dá as relações de trabalho hoje? Hoje ocorre um fenômeno chamado de toyotismo. A introdução da automação na produção de bens de consumo tornou uma grande parte da mão de obra humana obsoleta, aumentando o tamanho do exército de reserva, diminuindo a força de trabalho nos países que dispõem de grande população, mas com baixa especialização. Tem alguma questão sobre esse tema que já caiu nas provas do Enem? Tem sim, é do Enem de 2015. Vamos a ela. Uma dimensão da flexibilização do tempo de trabalho é a sutileza cada vez maior das fronteiras que separam o espaço de trabalho do lar ao tempo de trabalho, e do trabalho e do não trabalho. Os mecanismos modernos de comunicação permitem que no horário de descanso os trabalhadores permaneçam ligados à empresa. Mesmo não exercendo diretamente suas atividades profissionais, o trabalhador fica à disposição da empresa ou leva problemas para refletir em casa. É comum o trabalhador estar em plantão para o caso de uma empresa ligar para o seu celular ou pager. A remuneração para esse estado de alerta é irrisória ou inexistente. A pergunta é: a relação entre mudanças tecnológicas e tempo de trabalho apresentada pelo texto implica em: letra A, prolongamento da jornada de trabalho com a intensificação da exploração? Letra B, aumento da fragmentação da produção com a racionalização do trabalho? Letra C, privilégios de funcionários familiarizados com equipamentos eletrônicos? Letra D, crescimento da contratação da mão de obra pouco qualificada? Letra E, declínio dos salários pagos aos empregados mais idosos?
Podemos perceber que o texto apresentado aborda o problema da extensão da atividade de trabalho para fora do ambiente profissional, isto é, da invasão do meio domiciliar, do lar, pelas questões relativas ao ambiente corporativo, por meio de modernos meios de comunicação como celulares, computadores e internet, que vem moldando acentuadamente as formas de comportamento e relações sociais. A questão, por fim, exige que o candidato assinale a alternativa que aponte para a implicação que tem esse tipo de transformação no trabalho, no tempo de trabalho. A alternativa correta, então, é a letra A. Conexão direta entre o prolongamento da jornada de trabalho, via tecnologia de comunicação e a intensificação da exploração do trabalho. Chegamos ao fim de mais uma aula. Te espero. Até a próxima. Que aula produtiva, hein, galera? Temas como o desenvolvimento do capitalismo sempre aparecem nas questões de história no Enem. Fique ligado. Intervalo rápido e, na sequência, aula de matemática.